Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, seja muito bem-vindo ao canal do Mago. Shalom, shalom, que a paz esteja reinando em cada coração. Hoje vamos falar sobre dois temas em especial, notícias fresquinhas para vocês, e nós vamos falar sobre algo que aconteceu nesse final de semana, que foi muito agitado lá no Oriente Médio, né? Ontem aqui nós soltamos a notícia da possível aparição do Messias, do Mashiach judeu, né, judaico, o Mashiach esperado pela comunidade israelita. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas temos algumas informações novas para passar, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique nesse botãozinho vermelho que está logo abaixo do seu monitor, da sua tela, da sua telinha onde você está me assistindo nesse momento. Clique em inscrever-se. Você que já é inscrito no canal, dá uma olhadinha, porque o YouTube pode ter desinscrito você, né? Você pode estar fora do canal, então clique em inscrever-se, clique no botãozinho, na sinetinha, deixe um like e também deixe o seu comentário. Muito obrigado, porque no último vídeo nós tivemos mais de 120 comentários. Gratidão, gente, vocês não imaginam como a participação de vocês fazem toda a diferença, tá? Então hoje eu quero falar sobre o que aconteceu no sábado lá no Egito, através de uma cerimônia que foi feita pelo governo local, né? Pelo o presidente do Egito. Muita coisa curiosa está acontecendo no Oriente Médio, pessoal. Então nós temos que estar com os nossos olhos, é lógico, virados para os problemas do Brasil, para os problemas da nossa nação, para os problemas do nosso povo. Só que os antigos profetas e os justos da Torá já diziam que o Oriente Médio, principalmente Israel, é o relógio do mundo. Nós teríamos que estar com os nossos olhos voltados para a oliveira, que significa o povo de Israel. Os nossos olhos deveriam estar voltados para a terra de Israel, porque ali é o relógio do mundo, onde tudo acontece. Então, muita coisa está acontecendo por lá, muita coisa pode estar envolvida. Para você que gosta desse lado oculto, desse lado daquilo que está sendo escondido de você e que não foi revelado, muita coisa está acontecendo em plena pandemia, e talvez as TVs brasileiras não estejam informando e você não está tendo acesso, tá bom? Eu vou aqui primeiramente falar sobre as múmias. 22 múmias de 22 faraós, reis e rainhas do Egito foram transportadas para um novo museu no sábado. No sábado. Esse museu foi inaugurado no domingo. Então vamos lá. O que tem de oculto nisso? O que tem de espiritual nisso? Nós vamos explorar um pouquinho esse assunto, e eu quero já dizer para você que no próximo vídeo eu vou trazer informações sobre o possível Mashiach, sobre o possível Messias judaico, tá bom? Sobre as palavras que ele proferiu, as palavras que ele disse, quais foram as mensagens que foram transmitidas por ele, e eu vou chegar juntamente com você a algumas conclusões muito interessantes, tá bom? Muito interessantes.
Mas isso é o tema para o próximo vídeo. Por isso eu digo para você, não deixe de se inscrever, porque o nosso próximo vídeo vai ser bombástico. Nosso próximo vídeo vai ser muito revelador. Tem muita coisa escondida por trás de Israel, do Oriente Médio, muita coisa está acontecendo ali, tá ok? Deixa eu pegar aqui o jornal para que eu possa ler a notícia na íntegra para você, tá ok? Aí eu vou explicar o que isso tem a ver com espiritualidade, com o oculto, que é o tema do nosso canal, tá? Vamos lá. Diz assim, Globo.com, tá? O G1, o portal G1, ele comunica que no dia 3, no sábado, lembra que eu falei que o Mashiach, ele teria ido até o Muro das Lamentações, o possível Mashiach, ontem, no vídeo de ontem, ele teria ido até o Muro da Lamentação no domingo. Lembre-se disso? Enfim, no sábado, o Egito fez um desfile público com 22 múmias que foram para o novo museu. Diz assim a matéria: as 22 múmias foram levadas ao Museu Nacional da Civilização Egípcia, onde serão exibidas. O transporte das peças foi realizado em cápsulas com nitrogênio. Para garantir a preservação, as pessoas acompanharam nas ruas, pela TV e até mesmo pela internet. No Egito, o governo preparou um grande desfile. Foi impressionante ver os 22 faraós sendo transferidos de um museu para outro. Há mais de 3.000 anos, pessoal, eu quero que vocês se atentem a essa notícia. Há mais de 3.000 anos, os egípcios não cortejavam faraós. As TVs do Egito chamavam a população para esse momento havia há meses. O governo egípcio cogitou transferir as 22 múmias com muita pompa, né? A opção escolhida foi pompa e circunstância, diz o jornal, tá? A orquestra do Egito foi a trilha sonora da última jornada de 18 reis e 4 rainhas. Eles deixaram para trás um museu egípcio na capital Cairo, escoltados pela carruagem por ordem cronológica. O faraó Sequenenre, tá, do século 16 a.C., abriu o desfile. E aí foi até Ramsés II, reinou por 67 anos, e para lá. Então vai dizendo aqui que, olha, neste sábado, quem garantiu a paz foram os batedores, mas o principal risco do trajeto de 5 quilômetros era o sacolejo das múmias tão antigas. Os organizadores usaram carros com amortecedores especiais. Os faraós ficaram em cápsulas cheias de nitrogênio para conservação. Milênios atrás, a técnica de embalsamento era outra. Os primeiros métodos envolviam o corpo com faixas apertadas de linho, ensopadas em resina, sais, ervas, óleos e ceras, para conservar melhor o corpo. Os sacerdotes retiravam todos os órgãos, menos o coração, considerado o lugar da inteligência. Vamos lá, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Mago, o que o senhor quer dizer com isso? O que está acontecendo? Vamos lá. É muito importante nós sabermos o seguinte, vamos lá. Essas múmias foram descobertas no ano de 1871 no Vale dos Reis. Desde o começo do século estavam em salas apertadas do Museu Egípcio. Agora a antiguidade ganhou um controle moderno de temperatura, umidade, com projeções que lembram os túmulos subterrâneos. Então, assim, a professora Salima Ikaram, da Universidade Americana do Cairo, explica que o desfile ajuda o povo a se envolver com o próprio passado. Ela lembra que esses são os reis do Egito e tem uma importância
histórica. Gente, isso aqui, olha, os egípcios, bom, aqui fala sobre as mumificações, piriri pororó, diz que algumas coisas estranhas aconteceram no Egito, me parece que um prédio caiu matando 18 pessoas, então sempre teve ligação entre os faraós e as maldições, né, quando eles eram transportados, quando eles eram removidos. Então me parece que houve uma queda semana passada mesmo, durante toda essa movimentação, me parece que houve uma queda de um edifício lá no Egito, matando 18 pessoas. Então, assim, é uma coisa curiosa, né? Ainda semana passada, nós tivemos também um ataque. O Irã lançou um míssil contra um navio israelense, tudo lá no Oriente Médio. E no domingo, o Mashiach, né, que nós colocamos aqui, a possibilidade do Mashiach, que eu vou trazer novas informações aqui para vocês no próximo vídeo, aparece então no domingo, né, ali no dia de Páscoa. Vamos lá. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu vou deixar algumas imagens para vocês enquanto eu vou falando sobre o vídeo, qual a minha opinião e o que está ecoando nas opiniões dos arqueólogos, dos religiosos e daqueles que viram a celebridade. Gastaram durante essa cerimônia cerca de 500 milhões de dólares. Veja bem, foi gasto 500 milhões de dólares durante toda essa transmissão, essas festas, soldados, reviveram o antigo Egito, a grande orquestra tocou, os carros estavam todos cobertos por ouro, trouxeram ali 22 faraós, entre eles 18 reis e 4 rainhas. Agora vamos aos fatos. O que isso chama a atenção, pessoal? Para muitos historiadores, arqueólogos e até mesmo religiosos, isso foi realizado no último dia de Pessa, ou seja, no último dia de Páscoa, quando os judeus estavam comemorando o dia da saída do Egito e a libertação da escravidão dos faraós. Eles foram libertos da escravidão que os faraós haviam impostos, né, ao povo hebreu, ao povo judeu. E justamente no último dia da Páscoa, no último dia de Pessa, os egípcios resolvem colocar 22 faraós em um grande cortejo. Isso, dentro da comunidade religiosa, ficou meio como um insulto ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel, ao povo judeu, pois eles estavam celebrando justamente a saída do Egito, a saída desse poder faraônico, desse poder, desse império que escravizou muitos povos. Esse império escravizou não só o povo de Israel, mas outras nações também foram escravizadas. Então veja bem, você está celebrando o aniversário, a festa da sua libertação. E quem aparece na sua festa? Justamente aquele que lhe prendeu, aquele que lhe escravizou, aquele que lhe humilhou, aquele que lhe impôs o trabalho forçado. Seria a mesma coisa que desfilar com Hitler para provocar os judeus no dia da Páscoa, o último dia de Pessa. Então nós temos ali uma curiosidade muito grande. No sábado,
nós sabemos que o judeu ele começa a contar o dia a partir do pôr do sol. Então, por volta de 18 horas, 18h30, quase 7 horas da noite, o sol se põe e já começa um outro dia. Então, na noite que fizeram isso, era o último dia da festa da Páscoa, comemorada pelos judeus. E aí fizeram uma festa digna de Oscar. Fizeram uma festa assim muito pomposa. O próprio Globo.com, o G1, diz que a festa foi cheia de pompa. Os carros estavam todos cobertos de ouro. Os sacerdotes faraós estavam todos em carros luxuosos. E engraçado, pessoal, porque todos os países daquela região, como grande parte do mundo, estão fechados para o turismo. Todas as nações ali, principalmente do Oriente Médio, elas estão fechadas para o turismo. E o Egito, ele vive do turismo. A sua principal renda é turística, é do turismo. Eles poderiam ter protelado essa mudança para um outro dia. O que causou estranheza é eles efetuarem essa mudança justamente no dia da Páscoa, no dia em que os judeus estavam comemorando a sua libertação. Aí eles colocaram 22 sacerdotes, que no caso eram considerados deuses, os 22 faraós. Ele tinha função sacerdotal e tinha função também de governador, de rei, rainha, e eles também eram considerados deuses, nós não podemos esquecer. Então, se você olhar toda a festividade, eu convido você a pesquisar no YouTube algumas imagens, é de arrepiar, quando você vê toda aquela orquestra, quando você vê, nós que somos ocultistas e que conhecemos muito bem os símbolos ocultos, nós que estudamos a ciência oculta, você enxerga um monte de sinais dentro dessa festividade ali da antiga religião egípcia. Você enxerga ali claramente ali muito assim, desde o obelisco, desde as vestimentas, desde de todas as peças que eram usadas, as tigelas, as sacerdotisas, as grandes profetisas ali do Egito, do Antigo Egito. Você vê que eles tentaram reviver realmente o Egito da época em que escravizaram Israel, escravizaram o povo judeu. Então foi considerado no meio religioso uma espécie de afronta, uma espécie de provocação à celebração da Páscoa judaica, porque foi em plena pandemia. Em plena pandemia não havia turistas. Então todos que foram até aquela celebração eram egípcios. Todos. Isso é um detalhe muito interessante. Todos foram convocados para estarem ali. O povo egípcio, né, todos os egípcios foram até aquela celebração. E eu falo para você, se você der uma olhada no YouTube, você vai ver que foi tipo uma festa assim, maior do que o Globo de Ouro, maior do que o Oscar até. Deixa o Oscar realmente debaixo dos pés diante dessa celebração. Foi algo assim monumental, é de arrepiar, tá bom? E em plena Páscoa judaica. E ali nós que entendemos as cerimônias, nós entendemos o sentido daqueles carros, que eles estavam em forma, se você notar, os carros eles estavam em formas de barco. Nós sabemos o porquê, nós sabemos porque o ouro, sabemos. Gente, quando você pega 22 faraós que se consideravam deuses, que eram adorados como deuses, e você pega e coloca eles, faz essa movimentação de um local para outro, reúne-os todos em um lugar luxuoso,
você faz uma festa dessa, uma celebração dessa, onde o povo revive toda aquela atmosfera, aquela egrégora de 2, 3 mil anos atrás, é muito sério. Energeticamente, você acaba atraindo, sim, divindades que já haviam deixado de ser adoradas. Você nota ali que haviam, sim, sacerdotes, sacerdotisas, você vê que havia todo um aspecto espiritual na música, no encanto, no ouro, nos utensílios que foram utilizados. Tudo ali tinha um significado. E detalhe, segundo o Globo, há 3 mil anos isso não acontecia. E isso aconteceu no sábado. Isso aconteceu no sábado. E no domingo, em Israel, aparece um grande Gaon, um grande sábio dessa geração, um grande justo, um tzadik, né? Ele aparece publicamente em Israel e reúne milhares de pessoas, centenas de pessoas, muita gente. E eles, você nota que tem uma hora que ele é conduzido até um salão onde só tem rabinos, onde tem vários representantes do judaísmo, colocam um microfone para ele e ele traz uma mensagem até o povo. E aí eu vou falar para você no próximo vídeo qual é o tipo de mensagem que esse possível Messias, Mashiach, estaria transmitindo à humanidade, em especial ao povo judeu. Em especial ao povo judeu, tá bom? E eu achei muito curioso que eu sigo vários canais de judaísmo, vários canais de cabala. Fiquei com a pulga atrás da orelha com a explicação de um grande rabino, muito conhecido aqui no Brasil, muito conhecido aqui no YouTube. Ele fez um vídeo de 2 minutos e meio, tentando explicar quem é esse rabino que estão chamando de Messias. E ele tentou explicar, e você que entende de psicologia, você que entende de linguagem corporal, se você assistir o vídeo desse rabino, você vai ver que aí tem coisa, gente. Ele tentou explicar sobre o Mashiach, sobre o rabino, e ele deixou como se a pergunta entreaberta. Assim, a pergunta ficou sem resposta. Ele tentou fazer um vídeo explicando quem era aquela pessoa e não sei o quê. Aí primeiro que ele fala assim, não é segredo para ninguém que nós estamos esperando o Mashiach. Não é segredo para ninguém que os nossos rabinos, que não são profetas, dizem que ele já está em Israel. Não é segredo para ninguém, ele diz isso. E ele termina o vídeo, um vídeo de 2 minutos, ele fala assim, nós estamos abertos a qualquer possibilidade. Então o próprio rabino, você nota ali que ele está meio que censurado a dizer a sua verdadeira opinião. Então, gente, algo pode estar vindo por aí nos próximos anos ou nos próximos meses, tá? Eu não quero esquecer vocês, existe algumas profecias de alguns rabinos, existem algumas declarações de que o Messias ele já estava em Israel. Então, se você vasculhar o YouTube, você vai ver alguns rabinos afirmarem 2 coisas: que o Messias já havia nascido, já estava em Israel, e uma terceira coisa, existe uma declaração de meses atrás de que até o dia da Páscoa o Mashiach iria aparecer. Até o dia da Páscoa. Se você vasculhar aí no YouTube, você vai achar esse vídeo. Rabinos dizendo
que o Mashiach iria fazer uma aparição pública até o dia da Páscoa. E muito coincidência, este rabino se dirigir até o Muro das Lamentações e receber todas as honrarias. E olha que ele tem por volta de 32, 33 anos, alguma coisa assim. Me parece que ele é de 1988. Então uns dizem 32, 33, até 34 anos nós já ouvimos. E as pessoas às vezes têm questionado, né? Mago, por que nós temos que estar de olho nisso? Por que nós temos que nos preocupar com isso? Na verdade, nós não temos motivo de preocupação. Eu vou estar explicando no próximo vídeo que isso não é motivo de preocupação. Porque cedo ou tarde, esse Mashiach teria que aparecer. Sendo esta pessoa ou não, sendo este homem ou não, o Mashiach vai ter que aparecer para o povo judeu. Porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Tá? Isso é óbvio, ok? E eu disse aqui no vídeo de ontem que muitas vezes o termo judaico-cristão, ele meio que me incomoda. Existe até artigos publicados que esse termo judaico-cristão ele foi muito combatido, tá? As pessoas defendem assim, é porque eles acreditam no mesmo Deus. Não, 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 não. Se você olhar no Wikipedia, você vai ver que essa decisão de chamar judaico-cristão, ela foi política. Foi para diminuir a discriminação entre o preconceito religioso entre as duas religiões. Porque Israel, os judeus, acreditam que Deus é um. Os cristãos acreditam que Jesus também é Deus, que o Espírito Santo também é Deus. E isso é algo inegociável para um rabino, para um judeu, para uma sinagoga, para uma comunidade rabínica. Deus é um, ele não pode ser três. A Trindade ela entra em conflito muito sério com o judaísmo, a Trindade. Então nem no mesmo Deus eles acreditam. Parte-se daí, ok? Então assim, esse termo judaico-cristão, se você pesquisar no Wikipedia, você vai ver que existe muitos autores que são contra essa nomenclatura judaico-cristão, porque o judaico não tem nada de cristão e o cristão não tem nada de judaico. Existe uma distinção muito grande entre os dois, são dois mundos, dois universos diferentes. Eu digo isso para vocês, eu fiz teologia cristã e quando eu deparei com a Kabbalah, que tem... Você nota que tem muita coisa, o judaísmo extraiu muita coisa da Kabbalah, então você acaba aprendendo muita coisa de judaísmo dentro da Kabbalah também, que está dentro da Kabbalah, e você nota, nossa, eu não tinha ouvido isso, eu nunca escutei isso, eu nunca li isso. E olha, gente, que eu li livro pra caramba. Só que eu posso dizer para vocês, cristianismo, judaísmo e Kabbalah não tem nada a ver um com o outro. Sinceramente, eu falo para vocês assim, são poucas similaridades. Alguma coisa eu consigo fazer ligação entre o cristianismo e o judaísmo. Dá para fazer, tá? Aquele que conhece o cristianismo, conhece os seus ensinamentos, nota-se sim que algumas coisas foram tiradas da Torá. Algumas coisas foram tiradas da Kabbalah. Você nota isso no cristianismo. Mas para você notar isso, você tem que ter um bom conhecimento. Então assim, também eu não gosto de demonizar nenhuma religião. Mas a Kabbalah ela está presente em diversas religiões. Não só no judaísmo, não só no cristianismo. Ela está presente principalmente nas 4 grandes religiões. Você consegue enxergar ensinamentos da Kabbalah dentro de outras religiões. Mas para você começar a compreender os ensinamentos da Kabbalah em outras religiões, você tem que estudar muito. Você tem que ler muito. É muito complexo e isso é assunto para um outro vídeo. Então fica aí, o que você achou desse desfile? Foi uma provocação? Alguma coisa espiritual aconteceu? Nós sabemos que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus.
Aliás, isso é um axioma hermético, né? Assim como é em cima é embaixo, e assim como é embaixo é em cima. Tudo que acontece neste mundo terreno acontece também no plano astral. Tudo que acontece no plano astral acontece também neste mundo material. Ok? Então nós temos aí algo dentro do hermetismo, uma explicação dentro do hermetismo. Então vamos lá. Foi feito claramente um culto ao ar livre, uma celebração com músicas, com todas as vestimentas da época, reviveram o Egito Antigo, transportaram em carruagens de ouro os seus faraós, 22 no total, sendo 18 homens e 4 rainhas, 22 faraós foram conduzidos até um museu lindo, maravilhoso. Foi gasto 500 milhões de dólares em plena pandemia, onde o Egito não está recebendo visitas, não está recebendo ninguém para o turismo, não existe nenhum turista lá, e foi feita esta festa e transmitida como se fosse uma festa do Oscar. Foi algo de arrepiar. E coisas aconteceram, como o prédio caiu, né? 18 pessoas morreram, o navio lá israelita foi atingido por um míssil que veio do Irã, né? E no domingo aparece o mensageiro da paz. Esse é o nome que estão dando para o Mashiach, tá bom? Para o possível Mashiach, o rabino Shlomo Yehuda. Então assim, Shlomo e Yehuda. Temos muita coisa para explorar ainda dentro disso, e eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Realmente fazer essa festa cheia de pompa num dia que para os judeus é o último dia de Pêssah, é o último dia da Páscoa, é o dia que os judeus celebram a libertação dos domínios dos faraós, do domínio, da prisão, do cárcere do faraó do Egito. Eles simplesmente colocam 22 faraós na rua. E é como se dissessem assim: olha, nós estamos aqui, vocês estão celebrando aí a libertação de vocês, vocês estão celebrando a vitória, vocês estão celebrando o livramento, mas os 22 faraós que eram tidos como deuses, nós não podemos esquecer desse detalhe, eles desfilaram também na rua. Houve um desfile onde todos puderam reviver o antigo Egito e os seus deuses, e o obelisco, e as sacerdotisas, os sacerdotes, muita coisa oculta, escondida nessa celebração. Quero deixar aqui para você pensar: pandemia, guerra, rumores de guerra, pestes, Mashiach, possíveis Mashiachs, para os cristãos possível anticristo. Gente, será que algo não está prestes a acontecer? A humanidade não está rumando para tempos, ou tempos difíceis, ou, segundo a Cabala, segundo a Torá, para tempos de paz, tempos de renovação? Porque, segundo a Torá, o Mashiach retiraria toda a guerra do mundo. Mas sobre o Mashiach eu vou falar no próximo vídeo, e eu tenho certeza que eu irei surpreender você. Não perca o próximo vídeo. O que você acha? Deixa aí o seu comentário. Foi uma provocação? Quiseram fazer uma provocação aos judeus? Foi um ato de desrespeito? Foi um ato provocativo? Foi uma provocação? Foi algo para tentar
provocar os judeus, e por isso que no domingo aparece um mensageiro da paz, aparece o possível Mashiach, que se chama Sholomo, Rabino Sholomo, né? E Yehuda. Será que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra? O que você acha? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Nós temos muita coisa para conversar e nós iremos falar com vocês através dos vídeos que nós iremos postar aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e diga o que você achou dessa celebração que foi feita no Egito.